iniciando aí o estudo sobre o bem e o mal. O objetivo é conceituar bem e mal, explicando seu significado, segundo as orientações espíritas, né? É o bem e o mal atuando em nós o tempo todo, né? E qual é o lado que a gente quer, né? Qual é o ouvido que a gente quer ouvir, né, não? Vamos lá. Bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa, de uma coletividade. Isso são definições do dicionário, né? E o mal é tudo que é prejudicial ou fere o que concorre para o dano ou a ruína de algo, de alguém ou algo. O que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Para os espíritos da codificação espírita, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal é o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Simples assim, né? Ou seja, a doutrina espírita nos apresenta esse conceito que resume muita coisa. O bem é tudo aquilo que é conforme a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Ou eu estou dentro da lei ou estou fora da lei. Ou sigo a lei de Deus ou me afasto da lei de Deus. Se eu estou seguindo a lei de Deus, eu estou no bem. Se eu estou me afastando da lei de Deus, eu estou no mal. É simples assim, digamos assim, né? Muitas vezes o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem e ignorante que se entrega aos seus instintos. Então é aquela história. Se a gente já sabe, maior é a nossa responsabilidade. O bem é tudo aquilo que acompanha e que segue a lei de Deus. O mal é o que dela se afasta. Quanto mais eu conheço a lei de Deus, mais responsabilidade eu tenho com o bem. Quanto mais distante eu estou da compreensão dos mecanismos da lei de Deus, eu ainda estou, digamos assim, perdoado aos olhos de Deus, conforme o Cristo nos ensinou. Na cruz, crucificado, o que foi que ele disse? Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Eles não têm compreensão do mecanismo da lei. E quando a gente não tem compreensão do mecanismo da lei, o nosso processo, porque cada um de nós tem um processo individual, tem atenuantes. Ele não sabia, né? Então, é por isso que muitas vezes a gente na doutrina espírita diz: eu não posso mais dizer que não sabia. A gente não pode mais dizer que não sabia, que não é com a gente. Porque a partir do momento que a gente toma conhecimento, agrava-se a nossa responsabilidade. Eu não posso dizer que eu não sabia o que é que eu ia encontrar no mundo espiritual. Ei, cara pálida, toda semana tu está conversando com os espíritos, a alma dos homens que já viveram na Terra, tu estuda, tu conversa, tu discute, e agora tu quer dizer que não sabia? Agora tu quer dizer que tu não sabe o que é que tu está plantando? Que você não está submetido a uma lei de causa e efeito? Como é que pode? Então, quanto mais eu me aproximo das leis de Deus, maior o meu compromisso com o bem, né? E maior a minha tolerância com aqueles que ainda não compreendem a lei de Deus. Porque muitas vezes aqueles que crucificaram o Cristo, fazendo um paralelo, estão dentro de casa nos crucificando. Estão na nossa família nos crucificando a nossa conduta, a nossa atitude. São almas que ainda não conhecem o mal que fazem. Eu me lembro de uma historinha de Dr. Bezerra de Menezes, que ele estava fazendo uma palestra no mundo espiritual, uma grande plateia,
E quando ele termina a palestra, se aproxima um cidadão dele, aí disse: ô velhinho, o senhor disse aí que quem calunia é como se estivesse sendo sufocado por uma nuvem de fumaça. O senhor disse aí que quem mata vai carregar uma lâmina cortando o seu peito durante muito tempo. O senhor disse aí que quem trai carrega um peso e um fardo muito grande no seu coração. Pois eu menti, eu traí, eu matei e não estou sentindo nada disso. Como é que o senhor explica isso? Aí doutor Bezerra de Menezes sorriu, olhou para ele, aí disse: o meu irmão, se eu pegar um cadáver e colocar ele num lugar cheio de fumaça, ele vai sentir alguma coisa? Ele disse: não, é um cadáver. Ele disse: e se eu enfiar uma lâmina no peito do cadáver, ele vai chorar de dor? Não, ele é um cadáver. Então, meu irmão, quando a gente é incapaz de perceber o mal que fazemos, somos consciências mortas. Somos efetivamente mortos vivos que perambulam pelo mundo. Então, muitas vezes, a gente se depara com situações, com pessoas que são incapazes de perceber o mal que fazem aos outros e a si mesmo, né? Então, ainda são consciências mortas diante dessa realidade das leis de Deus. Então, a gente vai precisando compreender esses elementos para despertar para uma realidade maior, né? Porque um dia esta nossa consciência é quem vai nos cobrar. Esta consciência é quem vai dizer: ô Edmundo, mas você não sabia? Você não tinha consciência de que isso tem consequências? Então, são situações, não é? E muitas vezes a gente tem que fazer aquilo que o Cristo nos ensinou. Perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem, ainda. Mas a nossa esperança é que todos um dia irão despertar, digamos assim. Então, todo dia, às vezes, a gente é tentado com atitudes, com desafios, com convivências que nos levam a dizer: puxa vida, por quê, né? Por que eu fui escolhido, né? Tem tanta gente que tira na loteria. A minha loteria foi o contrário, né? Acaba tá achando que foi, mas não é. Porque este prêmio de hoje que o angustia é fortaleza para o porvir, né? É o aprendizado, é a academia do espírito. Eu vou fortalecendo o meu porvir, né? Então, essa compreensão de que fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus e fazer o mal é infringir essa lei, e que também isso é proporcional ao grau de entendimento e de evolução de cada um, é o grande aspecto do que a gente vai estudar hoje. Né? Seguir a lei de Deus, se afastar da lei de Deus, compreender a lei de Deus ou ainda está compreendendo a lei de Deus. São caminhos, né? Então, muitas vezes a gente se depara em reuniões mediúnicas com almas que estão cristalizadas no mal, na vingança, no ódio, no rancor, na perseguição. E, graças ao amor de Deus, ela é tocada. O amor penetra. É o que disse a nossa irmã Angélica no hino: só o amor transforma. O amor é esse fluido que penetra num coração endurecido e dilui essa mágoa, esse rancor, essa mancha. O amor é esse sentimento que, por mais cristalizado que a gente esteja, se a gente se deixar penetrar pelo amor, isso dilui. Se eu estou eu sou uma pedra de sal, mas se entra um fluido que dilui essa pedra de sal, o sal ameniza, e quando ele ameniza, ele deixa a luz penetrar. Então, muitas vezes,
nos nossos processos de esclarecimento. Bom dia, amiga. De esclarecimento, de trabalho, a presença do amor é esse fluido que dilui, né? Então, por exemplo, tem alguns depoimentos de alguns médiuns que trabalham numa reunião que tem determinados espíritos, mentores, que não dizem nada. Eles simplesmente chegam próximos de espíritos recalcitrantes, presos a cristalizações mentais de ódio, de rancor, e somente a presença desse espírito emite uma serenidade, uma paz, uma luz que o amor cobre a multidão de pecados. É a presença do bem. É a presença do bem. Esse irmão é um franciscano. Provavelmente deve estar por aqui, por isso que eu os estou homenageando. Bem-vindos, meu irmão, e obrigado pela presença. Então, esses irmãos levam a termo a orientação e o conselho de Francisco de Assis, que quando estava no leito de morte, os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, o que é que será da gente? Como é que a gente vai fazer? O senhor está partindo. Aí Francisco de Assis vira para eles e faz: não se preocupem, vão pregar o evangelho. E se preciso for, digam alguma coisa. Então, falar alguma coisa é adicional. Não fale nada. Seja luz, seja o amor, porque você sendo luz, você sendo amor, na sua presença, esse fluido irradia. E quando ele irradia, ele transforma, porque só o amor transforma, né? Então é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes a gente não precisa falar nada, basta a gente olhar, porque a gente olhando, a gente transmite. Jesus era aquele espírito amor, era aquele sol que por onde ele passava a sua luz resplandecia. É o caso de Verônica, a mulher hemorroísta que no meio da multidão toca as suas vestes. E quem me tocou? Jesus é esse ser amor que plenamente, abundantemente transmitia fluidos. Então este é o bem em movimento, é o amor em movimento, que é capaz de diluir todas as sombras no caminho. Vocês já fizeram uma experiência de estar num quarto escuro? Pegue um quarto escuro e veja apenas uma réstia de uma luz. O que é que aquela luz faz no quarto escuro? Basta uma fagulha, uma faísca, um pequeno LED de um equipamento eletrônico que já alivia a escuridão. É a presença da luz. É a presença de cada um de nós. Então, basta um de vocês ser luz que ajuda a diminuir a escuridão, as trevas, a dissipar a atmosfera densa. Então, o bem é isso. O bem é a presença do amor, é a presença da luz, é seguir conforme os ensinamentos do mestre, né? O conceito de bem e mal existe desde as épocas imemoriais, mas nem sempre delineado de forma precisa nas sociedades primitivas. Alguns filósofos antigos expressavam opiniões sobre o bem, como fazia Aristóteles, mas foi somente ideias do alemão, filósofo alemão Immanuel Kant, que o bem passou a ser reconhecido como um conjunto de valores imprescindíveis à melhoria do ser humano, meta a ser alcançada, sempre atuando integrada com o intelecto, o sentimento e a vontade. O conceito de mal está sempre relacionado ao bem, seja no sentido de lhe fazer oposição, seja como uma aptidão negativa do ser humano. Em outro sentido, mal é algo irregular, diversamente do que convém ou do que se desejaria. Modo ruim, de maneira imperfeita, incompleta, insuficientemente, de maneira insatisfatória, que não corresponde às expectativas, de modo incorreto, erradamente, de modo pouco adequado, defeituosamente. Então, Immanuel Kant traz como
O bem, o mal, a antítese do bem, algo necessário ao nosso intelecto para a gente valorizar o bem, para a gente crescer. Eu preciso me libertar do bem para seguir o mal, para seguir o bem. Não é? Oi? Pois não. Essa colocação do Kant, em relação a uma passagem, se eu não me engano, de Mateus, não desde ter santo aos campos, faça as pérolas e os corpos. Isso. Não é muito um choque com essa postura do filósofo? Veja, quando o Evangelho nos diz não joguem as pérolas aos porcos, é porque muitas vezes tem almas que, por não conhecerem a lei de Deus, ainda estão distantes dela. Então, determinados alimentos ainda não estão preparados para serem administrados a uma determinada pessoa, que não saberá valorizar. Não ainda. Porque os gentios seriam aqueles que não seriam ainda os iniciados. Ele diz, você tem mais condições de ter sucesso se você for atuar com quem já conhece o Deus único. Para quem ainda está na condição dos polideuses, politeísmo, não vá primeiro nos gentios, vá primeiro nos transviados da casa de Israel, aqueles que já conhecem a mensagem do Deus único. Então, determinados alimentos não adianta você oferecer, porque a pessoa ainda não vai entender. Se eu chegar para uma pessoa que tem fome material e for falar de Deus, ele vai dizer, meu irmão, me dê um pedacinho de pão, porque para mim Deus é um pedaço de pão. Então eu primeiro tenho que alimentar aquela fome que ele tem naquele momento, para depois eu dizer, olha, agora quem lhe deu esse pão que saciou a sua fome foi Deus que mandou. Eu não preciso dizer, olha, Deus vai lhe dar comida. Sim, mas eu quero. Cadê a comida aqui? O cara está com fome. Então, muitas vezes, esse alimento é nesse sentido. Agora, não quer dizer que os filósofos eles são precursores que trazem uma mensagem numa determinada camada. Não quer dizer que os filósofos estão corretos. Eles preparam a humanidade para determinadas coisas. O que Kant está dizendo é um conjunto de valores imprescindíveis à melhora do ser humano. Uma meta a ser alcançada. Né? O bem, ele caracteriza como algo a ser alcançado. O homem ainda não está no bem. É o nosso processo de evolução moral. A gente ainda não está plenamente preenchido deste sentimento. A nossa alma ainda é turva. Nós ainda não somos um copo cristalino. Nós ainda somos um espírito difuso, que quando a luz penetra, ela é refratada. Porque a gente não é cristalino. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, se eu não me engano, no capítulo 7, ele dizia o seguinte, infeliz o homem que sou, não faço o bem que quero, mas o mal que abomino. Ou seja, Paulo, ainda nessa sua condição elevada de espírito preparado, dizia que infeliz era o homem que era, porque ainda não fazia o bem que prega, que acredita, que segue. Não, veja, ele está ali reconhecendo a sua condição de ainda imperfeito. Porque todos nós somos flagrados, mesmo sabedores de tantas coisas, dioturnamente a gente é flagrado dizendo, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sendo maledicente? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Então, nós ainda somos esses seres vacilantes, que ainda não fazemos o bem que queremos, ou que sabemos, ou que já nos deram notícia, mas ainda fazemos o mal que ainda existe em cada um de nós. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar
as suas más inclinações. É a meta, é o homem velho querendo surgir para o homem novo. É a noite que precisa amanhecer. Nós estamos aonde? À meia-noite, às 2 horas da manhã, às 3, às 4 ou às 6 horas da manhã. Ou seja, nós somos escuridão, nós somos penumbra, nós somos amanhecer ou somos plena luz? Nós somos essa transição. Seres que estão a caminho da luz, mas ainda não somos a luz, porque a sombra ainda existe dentro de cada um de nós, né? E é nesse sentido que Paulo, reconhecendo esta imperfeição de ainda agredir, de ainda bater, Saulo perseguiu e matou Estevão. Saulo saiu para matar Ananias, se fosse preciso. Mas era o impulso daquele que queria seguir a lei de Moisés. Era por amor à lei. Por isso que ele foi convertido, digamos assim. Então está dito aqui, ó, a responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Quando Paulo ainda não conhecia essa lei, ele fez, mas ele não sabia. A partir do momento que ele descobre, ele faz, puxa vida, infeliz o homem que sou. Porque ele cai em si. Naquela hora ele faz, puxa vida, eu fiz isso e eu não devia ter feito. E assim somos nós. Quantas vezes a gente se flagra descobrindo que não devia ter feito? Eu não devia ter feito isso, mas eu já bebi desse cálice amargo. É por isso que Jesus chega e nos diz, bote a mão na charrua e não olhe para trás. Porque Jesus conhecia o nosso passado. Ele sabia que no nosso passado nós tínhamos cometido equívocos flagrantes à lei de Deus. Mas Jesus não nos condena. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. O evangelho do Cristo é um evangelho de porvir. É um evangelho de esperança. Não é um evangelho de condenação. Jesus não vem para condenar. Ele vem para nos alertar. Arrependei-vos, vós que andais em trevas. Eu venho para vos anunciar o reino dos céus. Ele não chegou para dizer, arrependei-vos e vá arder nas fogueiras do inferno. Ele não disse isso. Ele disse, pare de fazer isso. Aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me siga. Todo aquele que quiser entrar no reino dos céus, renuncie a tudo que tem, pegue sua cruz e me siga. Jesus é a notícia do porvir, da esperança, da transformação, da redenção da humanidade. Ele nos quer no bem e ele perdoa o nosso mal porque ele tem consciência de que a gente não sabe o que faz. Essa é a mensagem do Cristo. Essa é a perspectiva do bem e do mal que ainda habita dentro de cada um de nós. Não é isso? Então, o livro Voltei, Frederick Figner, que é a passagem do desencarne de Frederick Figner, um ex-diretor da Federação Espírita Paulista, ele conta por irmão Jacó, ele é o irmão Jacó, contando essa história, como foi o desenlace dele no mundo espiritual. Tem uma passagem que, num determinado momento, ele vai atravessar uma ponte numa excursão com vários espíritos sendo conduzidos por mentores, inclusive o Dr. Bezerra de Menezes, para levar essas almas para essa colônia espiritual. Quando eles vão atravessando esse vale, muitas almas que estavam por ali por perto, mais densas, começam a gritar, assassino, sai daí, suicida, isso, aquilo outro. E alguns espíritos que estavam na fila fazem, puxa vida, eu sou realmente um assassino. Eu matei. Nessa hora, o doutor Bezerra de Menezes vira para ele e faz, pare, não pense nisso, olhe para frente.
Porque na hora que ele está pensando no homem culpado que ele é, o que é que ele está fazendo? Ele está numa charrua, mas está olhando para trás. Quando ele olha para trás, o pensamento dele torna-se culpado. O que é que acontece com o peso específico do perispírito? Denso, pesado. Quando ele se torna pesado, prejudica a caravana. E aquele peso que eu estava carregando começa a complicar eu carregar para atravessar a ponte. Assim somos nós. Muitas vezes a gente está bem, harmônico, leve, mas começa a pensar nas nossas culpas, nos nossos delitos, no homem infeliz que eu sou, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Então se perdoe. Olhe para frente. Ah, mas perdoe, meu irmão. Ah, mas esqueça. Olhe para frente. É daqui para frente. Ah, mas como é que eu vou acertar? Isso é outra história. Você acerta depois. Depois a gente encontra um mecanismo para você resgatar aquilo que você fez. Mas, por hora, avance. Se fortaleça, arrume créditos para superar as suas mazelas do ontem. A mensagem do Cristo, do bem, do amor, da luz, é essa. É para frente e para o alto sempre. Então, não olhe para trás. Olhe para frente. Não olhem para o homem velho, pecador, equivocado, delituoso, pesado, violento, que todos nós o fomos. É por isso que a gente não pode condenar ninguém, criticar ninguém, porque nós já fizemos o que ele faz e talvez pior. O problema é a gente não fazer mais. Esse é que é o desafio, é não fazer mais. Por que não fazer mais? Porque não dá mais para dizer que não sabia. A gente já conhece as leis. A gente já sabe que quem planta ventos, colhe tempestades. Não dá para dizer, me desculpe, mas a gente não é assim, né? Quando a gente é flagrado na escola, quando é pequenininho, fazendo o que não devia, quando a professora chama a gente, a primeira coisa que a gente diz é o quê? O que é que a gente diz logo? Oi, professora, desculpa, eu não sabia. Eu não vi. Mamãe, perdoe, eu não sabia, mamãe. Que conversa, rapaz? Tu é safado desde pequeno. Tu já sabia. Mas a primeira escapatória que você tem é tirar da reta, né? Epa! Ei, eu não sabia não, eu sou inocente. Você já foi numa cadeia? O lugar que tem mais gente inocente no mundo é na cadeia. Não tem ninguém que diga, não, eu matei. É difícil. É o lugar que tem mais gente inocente. Se você quiser encontrar gente inocente, é num presídio. Porque todo mundo é inocente. E a culpa foi do outro. Ah, não fui eu não, foi fulano. Agora, por que fulano fez isso, eu acabei me perdendo. Ah, não sei o quê. Ou seja, nós somos mestres de tirar a responsabilidade de cada um de nós. Mas quando a gente encara a nossa consciência frente a frente, a coisa muda. É o que diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então eu tenho que encarar frente a frente a razão. Sou eu e eu. Não dá para eu dizer que é alguém que me enganou, Santo Antônio me enganou. Que conversa, rapaz? Tu já sabia. Tu já sabia de tudo isso, né? Então, quantas vezes a gente se depara com situações de que a gente escolhe livre-arbítrio? A gente escolhe um determinado caminho. Chega lá na frente, acontece o que a gente não queria que acontecesse, mas acontece. Você não sabia que poderia acontecer? Sabia. Sabia que poderia acontecer. Então, assuma as suas responsabilidades, não é? A pessoa está apaixonada, aí o cabo fica, rapaz, aquela criatura ali, olha direitinho, não sei o quê, não sei o quê. Não, mas comigo é diferente. Sim, vá. Quando chega lá na frente, a pessoa continua sendo o que ela é. A pessoa não muda, não. A pessoa é o que ela é. Apenas você que achava que ia mudar alguém, não mudou. Ou você tem compromisso com aquela alma. Você pode ter compromisso com aquela alma que disse, não, eu vou pegar na sua mão, apesar de você ser como você é. Mas não vou largar. Ninguém sabe a história de ninguém. Mas você não vai enganado. Porque muitas vezes você já sabia, mesmo antes de reencarnar. Você já sabia que poderia acontecer isso. Ah,
no meu planejamento encarnatório, pode ser que chegue num determinado momento da estrada que eu vá para um lado e tu vá para o outro. É um risco? É. Pode acontecer? Pode. Aconteceu. Era previsível, né? Era uma previsão. Toda previsão pode acontecer, nem sempre. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. E você vai administrando. Plano A, plano B, plano C, e vai seguindo a jornada, né? Às vezes é por isso que você faz uma vez, faz duas, faz três. Na quarta, você vem sem falar. Né? Não tem mais jeito. O cara fez uma vez, caiu de novo. Fez duas, caiu de novo. Na terceira, vem sem braço, sem perna, sem nada, porque já cometeu suicídio tantas vezes. A próxima vez você não vem. Vem sem braço, sem perna, para poder não fazer mais. Então, são os mecanismos da lei que a gente vai enfrentando e vai tratando tudo isso, né? Vamos mais, onde foi que eu parei? Segundo a filosofia, tudo que possui valor, preço, dignidade, qualquer título, é uma palavra que traz o significado implícito de moralidade, significando, portanto, beleza de caráter ou virtude humana. O mal é tudo que faz oposição ao bem e representa a característica dualista marcante do ser humano, ser ou não ser mal. Mas o mal poderia ser subjetivamente ser considerado como uma aptidão negativa ou juízo de valor. Para os filósofos cristãos, como Agostinho de Hipona, o nosso Santo Agostinho, o mal não se identifica com o bem, pois nenhuma natureza é má e todas as coisas são boas. A palavra mal refere-se apenas à privação do bem em dadas circunstâncias. Santo Agostinho, afirma esse teólogo católico, mais conhecido como Santo Agostinho, que participou mais tarde da pleia dos institutores da codificação espírita. Na verdade, é como também diz Joana de Ângeles, não existe o mal. O que existe é o bem mal interpretado. É o bem mal interpretado. Então, tudo tem um propósito neste reino de meu Deus. Né? Então, tudo é aquela história. O que não mata, engorda. Não tem um ditado que diz o que não mata, engorda. Então, se nós somos espíritas, nada nos mata em tudo, então tudo nos engorda, tudo é para o nosso bem, digamos assim, né? Nada. Santo Agostinho é o mentor de Dr. Bezerra de Menezes, não é brinquedo não, né? O conceito espírita de bem e mal é aquele que a gente já falou. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Ok, gente? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A prática do bem se resume no amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o bem é o amor em nós, digamos assim. Né? Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, na caminhada, na jornada de evolução do espírito, que somos todos nós passamos dos instintos para as sensações, das sensações para os sentimentos, e o sentimento, no seu ponto máximo, é o amor. Né? Então, este é o caminho do espírito. Instinto, sensações, sentimentos. Sublimação do sentimento, o amor. Ok, gente? A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modestos são qualidades do homem virtuoso. Se der tempo, a gente vai ler aqui a mensagem, o homem de bem, que a gente já citou aqui, que deveria colocar na parede do nosso quarto, para a gente todo dia de manhã ler e ver o quanto a gente está naquela escala ali, né? Por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho.
tanto pior para ele se toma o caminho do mal. É o livre-arbítrio. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. Quem é que ensina a gemer? A dor. Então, muitas vezes, a dor é o caminho para a gente valorizar o amor. Às vezes, a gente não aprende por amor, vai aprender com a dor. Então, às vezes, esse mal é necessário para depurar o nosso processo evolutivo, né? Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes obrigação de praticá-lo. É uma consequência. Eu não nasci para isso, mas se eu plantei um vento, eu vou colher uma tempestade. É a lei de causa e efeito. Vou pegar uma água. Então, é uma consequência, digamos assim. Tudo que a gente faz mal, se eu trato mal o corpo, é natural que eu vá sofrer uma infecção. Se eu trato bem, eu vou aliviar o problema. São consequências que a gente está tendo, né? É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, buscarão o remédio no bem. Cansou de fazer o mal, vai procurar o bem, não é isso? Mas ai daquele que vem o escândalo, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serviu sem o saber de instrumento da justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal de merecer punição. Não adianta a gente dizer que não sabia, a gente vai responder pelo mal que porventura a gente tenha feito, né? É como tem essa questão aqui. Deus lhe deu a inteligência para distinguir o bem do mal. Jesus vos disse: vede o que gostaria que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Faça aos outros o que gostaria que fizesse a você. Então a gente tem condições de distinguir o bem do mal. Não faça aos outros o que não gostaria que os outros vos fizessem. Fazer o contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes, né? Você quer saber o que é bem, pense no que os outros poderiam fazer para você. E aquilo que poderiam fazer para você, faça para os outros. Você não quer seu bem? Então faça o bem para os outros, né? Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. É o reflexo da nossa alma. É indício de esforço por apagar uma mancha, né? Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele que quem surge essa ideia, mas ele repele, há um progresso em via de realizar-se. Naquele, finalmente, o que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude. Então, a gente está vendo aqui a escala dos espíritos em evolução. Tem almas que não pensam de forma nenhuma no mal. Tem outras que ainda pensam no mal, mas repelem. E tem outras que pensam e fazem. Né? Então, é a escala. Por exemplo, um amigo meu foi morar na Europa. Aí, quando ele chegou na Europa, ele viu no metrô uma catraca sem catraca, um espaço aberto sem catraca. E as outras com a catraca e com filas. A que estava sem catraca estava vazia, sem ninguém. Aí ele olhou, perguntou a um amigo lá da Europa, disse, por que aquela catraca está sem nada e está vazia? Ele disse, não, aquela catraca é para as pessoas que não podem pagar, ou que estão com pressa, ou que esqueceram a carteira. Aí passam por ali sem pagar. Agora as outras normalmente pagam e passam por aqui na fila organizada. Aí ele olhou assim e disse, mas rapaz... Aí ficou pensando, aí o mal dele, se fosse no Brasil, como é que era essa fila? É um nível de consciência. A gente desperta para uma determinada consciência, mas ainda não é capaz de fazer. Esse rapaz tinha uma quitanda lá que a pessoa botava assim, estou na hora do almoço, pode pegar a fruta, deixar o dinheiro e pegue seu troco. A pessoa deixava uma quitanda cheia de frutas, verduras e ia almoçar. Aí ele chegava lá, escolhia o que queria, via o preço, fazia a conta, abria a caixa, botava o dinheiro, pegava o troco e ia embora. Aí ele fazia, rapaz, e não roubam não. Aí ele,
Aí o cara, foi o mesmo que ele perguntou no metrô e disse, rapaz, se fosse no Brasil, era o contrário, a fila aberta estava cheia. Aí o europeu olhou para ele assim e disse, eu não entendi. Me explique isso aí. Disse, não, rapaz, se fosse no Brasil, todo mundo ia na fila de lá. O cara que nasceu numa civilização moralmente mais evoluída, digamos assim, nesse aspecto, porque tem outros aspectos também, né? Ele disse, rapaz, eu não estou entendendo como assim? Então, as pessoas não entendem o que é que pode acontecer, né? Um dia desse, alguns anos atrás, acho um ou dois anos atrás, 3 anos, sei lá, alguns colégios fizeram as experiências de colocar carrocinhas de picolé e deixar o dinheiro para cada criança pegar o picolé e pagar e pegar o troco. E a experiência foi meia boca. Né? No primeiro momento, não pagaram 30%, pagou, 70% não pagou. Foi para as redes sociais, aí melhorou. Porque quando a turma olha, melhorou a experiência. Ou seja, moral, caráter, é você fazer em público o que você é fazer na intimidade o que você faria em público. Fazer na intimidade o que você faria em público é a regra do bem proceder. Porque você fazer dentro de casa o que você faria em público, porque na sociedade todo mundo é santo. Todo mundo é bonzinho, todo mundo é polido, todo mundo é harmônico, é equilibrado, né? Vá para a intimidade, nas paredes do quarto e na intimidade do seu pensamento. O seu pensamento fala. Então, o que Rita está pensando, se eu pudesse ver, ela estava pensando abertamente. Né? Então, se a gente tem essa capacidade de o que eu estou pensando reverbera. Então, o que eu estou pensando reverbera. Os espíritos enxergam o que a gente está pensando. Então, o nosso psiquismo não é anônimo para o mundo espiritual. Então, eu olho para Cida e digo assim, eu estou vendo o que é que tu está pensando. Coisa boa, está pensando nisso. Mas eles veem também as outras coisas. Então, o mal, tem gente que não cogita da possibilidade do mal. Esse pensamento não passa. Ou então, às vezes, quando ele passa, aí faz show. Vá de retro, né? Vá para longe. Ou seja, você já está no processo de transformação. Você repele, conhece-se o verdadeiro espírito pela transformação moral. O impulso que empreende para domar a má inclinação. A má inclinação vem. Vem porque eu sou imperfeito. Mas quando ela vem a luz de Cássio. Pum! É aquela figurinha do começo aqui. Você é aquele serzinho que está lá no começo que a gente mostrou aqui. Né? Estão lembrados dela, não? Vou mostrar aqui de novo. É isso aqui. Nós somos isso aqui. Vem o impulso de lá de cá. Mas vem o de lá de cá. Você quer seguir a quem? Não é? Você quer seguir a quem? Bom dia, amiga. Você quer seguir a quem? Vem o impulso. É o impulso do homem velho que fala. Quem gritar mais alto vai levar. Mas quem decide é você. É o livre-arbítrio. Tem gente que só ouve um lado. Tem gente que está na dúvida, mas repele o mal. E tem gente que ouve e faz o mal. É a escala. Né? É assim que nós somos ainda. Né? É desta forma. Cadê? Eu não sei não onde é que eu estava aqui. Pronto. Há alguém que não consiga fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Nós sempre temos oportunidade de fazer o bem. Como o João fez agora, levantou e pegou a aguinha e botou para mim aqui. É a arte de fazer o bem. A gente sempre vai ter uma oportunidade de fazer o bem. Dentro de casa, na rua, no trabalho, na casa espírita, na fila. Aonde a gente estiver, a gente vai fazer um procedimento de acordo com a lei de Deus. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para ter a ocasião de fazer o bem. A cada dia da existência ofereça essa possibilidade e quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. E quando a gente fizer o bem, não precisa trombetear,
porque não saiba a mão direita o que fez a sua mão esquerda. É fazer o bem sem ostentação, digamos assim. Porque, às vezes, fazer o bem com ostentação é falta de caridade para quem está recebendo o bem. Né? Às vezes, um amigo está precisando de um auxílio material, a gente vai e faz e dá uma ajuda material anonimamente, sem trombetear, para que as pessoas não saibam que aquela pessoa está precisando. Porque, às vezes, é falta de caridade. A pessoa não quer que os outros saibam que ela está passando por uma determinada necessidade. Então, a gente faz isso discretamente. Né? O óbolo da viúva é o exemplo que o Cristo nos ensina. Né? É um fato que muitas vezes pudeste constatar, por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo, quanto tendência a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Então, o mais criminoso dos homens, às vezes, pode ter um gesto de carinho e de bondade com alguém. Essa que é a história, né? Oi. Você podia dissecar para nós, para mim, caridade e piedade? Veja, a caridade é a atitude do amor em movimento. E ser piedoso é um estado de espírito. Eu tenho piedade daquela criatura que está ali, mas é um sentimento ainda inicial. Né? Agora, a piedade se transforma na caridade. Né? Hein? Pode se transformar ou não, pode ficar ali. Né? Mas o passo seguinte da piedade é a caridade. Né? Eu despertei para o sentimento e depois eu vou adiante. Né? Então, a caridade é o primeiro, piedade é o segundo. É o amor acima de todos. Né? O amor. A caridade é o amor. O amor. A piedade não chega a ser amor. Não, veja, a piedade é aquela história. Eu tenho piedade de fulano, eu tenho piedade. Mas tu fizesse o quê? Eu tenho piedade. Eu estou doído da situação que ele tem. Né? Eu estou doído da situação que ele tem. Mas eu preciso transformar essa situação que ele tem, esta atitude de sensibilidade que eu tenho, em uma ação. Em uma ação. Essa ação é a caridade. E tudo está dentro do patamar do amor. Né? Então, eu estou com piedade de fulano de tal. Sim, mas... A piedade é o estado do amor embrionário. É aquela história. Eu estou vendo ali, estou com piedade. Eu me sensibilizei. Aquilo me tocou. É um estágio. Né? Agora eu preciso seguir adiante. E seguir adiante é o amor em movimento. O que é o amor em movimento? A caridade. É a ação. A caridade é o amor em movimento. Então é um caminhar. Está todo mundo junto ali. Né? Tende piedade uns pelos outros. Primeiro passo, haja com amor, com bem, com as leis de Deus. Né? Vamos lá. Como proceder de acordo com o bem? Quando comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. O que a gente vê no mundo é uma indigestão. Determinadas regiões do mundo usaram mal o seu alimento. Não o alimento material, mas o alimento dos relacionamentos. Então, determinadas regiões do planeta estão colhendo a indigestão. É natural que aconteça numa determinada área. O que é que acontece quando a gente come demais e faz mal à saúde? A gente não tem órgãos que expurgam, então a gente tem que botar para fora. O que é que acontece quando a gente tem o furúnculo? Como é que o furúnculo fica bom? Quando ele bota para fora o que está intoxicando, o que está causando uma infecção. Quando a humanidade se intoxica, o que é que ela tem que fazer? Expurgar. É o que está acontecendo no planeta. Então, a gente está colhendo determinadas coisas que a gente plantou. É a lei, é o que está dito aqui. A lei natural passa para o homem o limite de suas necessidades. Quando ela ultrapassa, é punido pelo sofrimento. É a lei do individual ao coletivo.
do moral ao material. É o mecanismo da lei. Não vai fugir disso, né? Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes o homem comete faltas que, embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis. É aquela história que a gente viu. A responsabilidade é proporcional ao meio que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que entrega aos seus instintos. Às vezes o cara que já sabe muito fala, mas rapaz, eu só fiz isso. Sim, mas o que tu fizesse, tu sabia. E o outro que fez pior do que você, não sabia. Então o processo de um pode dar uma pena menor, porque o outro não sabia. Ele tem um atenuante e você tem um agravante. Qual é o agravante que você tem? Conhecer. Você conhece, é o que dizia um espírito a mim um dia desse. O estudo nos aproxima. O estudo nos aproxima do reino dos céus, porque quanto mais eu conheço, mais eu me aproximo. Quanto mais eu conheço e me afasto dele, maior a minha responsabilidade. Existe uma lógica por trás de tudo isso, né? Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal por encontrá-lo realizado, é que o aprova e o teria praticado, se pudesse ou se tivesse ousado. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. A gente não pode esperar a gratidão e o reconhecimento para quem a gente fizer o bem. Se a gente for fazer o bem esperando que alguém vai agradecer, a gente vai perder o tempo da gente. Porque sempre foi entre você e Deus. É assim que nos ensina Madre Teresa de Calcutá. Não espere reconhecimento dos homens. É isso, não espere. Deus permite que às vezes sejais pago com a ingratidão para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. É um teste. Ó, tu vai continuar insistindo no bem? Vou. Mas tu vai ser tratado com a ingratidão. Problema dele. Né? É aquela história, você está andando na rua, alguém lhe pedir dinheiro para voltar para a terra dele, porque só falta R$5. E o cara passa o dia todinho ganhando 5. Mas quem é que vai julgar? É você que vai julgar se ele está fazendo isso ou não? Não, você vai fazer de acordo com a sua condição e a sua capacidade. É a história do escorpião. O sábio e o escorpião. O sábio atravessando o rio, aí o escorpião disse, ó, deixa eu dar me dá uma carona para eu não me molhar. Aí o sábio deu a mão, botou o escorpião na mão. Aí ele atravessou o escorpião, chegou do outro lado, o escorpião, puf, deu-lhe uma picada. Aí o outro fez, mas rapaz, tu ajudasse o escorpião e ele te deu uma picada. Ele fez, não tem problema, cada um faz o que é da sua natureza. A natureza do escorpião é picar. A natureza do sábio é ajudar. Então, cada um faz o que é da sua natureza. Se o cabo está pedindo e está lhe enganando, o problema é dele, não é seu, não. Mas você está fazendo o que é da sua natureza. O bem que está à sua disposição. E muitas vezes a gente é flagrado no meio de uma multidão e alguém lhe procura para pedir uma ajuda. Aí, às vezes, eu ficava me questionando, mas, rapaz, tanta gente aqui, por que o cabo me escolheu? Tem tanta gente aqui para o cara pedir uma ajuda, um favor, e o cara vai... Tanta gente para ligar, aí o cabo vai e liga. Por quê? Porque muitas vezes é um mentor espiritual, é alguém que está ali por perto, e diz, ó, procura Amaro ali, que Amaro é um cara que tem a predisposição que vai ajudar. Então ele vai direto ali. O telefone toca ali, porque aquele ali vai atender. Os outros não vão nem... É a parábola do bom samaritano. Vão passar e não vão ver. 3 passaram e viram. O samaritano, o levita e o sacerdote. Apenas dos 3, apenas um enxergou
que foi o samaritano. Enxergou. Ver, eu estou vendo. Sim. E ajudar é a caridade. Agir com misericórdia. Né? Esse é o processo, digamos assim. Né? Mas vamos embora que o relógio é materialista. Não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? Ah, mas eu não faço o mal, não. É suficiente? Não é preciso que... Não é suficiente não fazer o mal apenas. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Olha que confusão. O cara tem que fazer o bem, a gente vai responder pelo mal que a gente fez, pelo bem que a gente não fez e pelo mal decorrente do bem que a gente não fez. Oscar Schindler, no filme A Lista de Schindler, ele fez tudo aquilo. Quando termina o filme, ele chega no carro e pega um broche de ouro. Faz, puxa vida, eu podia ter salvo mais algumas vidas. Ou seja, o bem não é suficiente. Você se arrepende. Se eu tivesse vendido ou dado ou trocado esse broche, teria salvado mais algumas vidas. E esta consciência dói no espírito já desperto. Ou seja, é com você. A dor do outro dói em você. Né? Deus leva mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Você está dando do que está lhe sobrando. É diferente do óbolo da viúva, que deu do que estava fazendo falta. Não é isso? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Né? Então não adianta ficar cheio de pompa, de armação e não fazer nada. Né? Esse é que é o aspecto aqui. Né? O ambiente no qual o espírito renasceu ou vive influencia a prática do bem. O ambiente de vício exerce arrastamento irresistível ao homem. Sim, mas ainda aí uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Se você se expõe a um determinado ambiente onde prolifera o mal e você vai viver no bem, é uma prova para você mostrar ao seu espírito que você tem condições de superar mesmo diante de um ambiente adverso. Né? Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas é porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. Poucos são os que se resignam com isso. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Né? Às vezes você nasce numa comunidade difícil para exemplificar que o amor pode cobrir a multidão de pecados. Agora, para você escolher uma prova dessa, você tem que ter um capital espiritual, uma musculatura espiritual compatível para poder exercer essa sua tarefa. Né? Vamos encerrar por aqui Convite ao Bem, do livro Pão Nosso. Mas quando fores convidado, vai, nos disse Jesus no Evangelho de Lucas. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer os valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio, vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. É o convite que está em toda parte. Né? Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, esquecendo deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Muita gente ouve um apelozinho do lado de cá, esquecendo os apelos do lado de cá. Aquela figurinha, né?
Muita gente ainda insiste, está ouvindo apenas a voz de um lado, não ouve a voz de outro, né? Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelos açoites das sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Então, a gente tem a oportunidade de ouvir constantemente esse convite ao bem. E ele se manifesta em toda parte. Então, que a gente não espere dificuldades maiores para segui-lo, né? Eu tenho certeza que a gente caminha com ele. E, resumindo, o Livro dos Espíritos, questões 629 a 646, é mais ou menos isso. A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Culpado é aos olhos de Deus, o mais culpado é aos olhos de Deus o homem instruído, que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante, que se entrega aos seus instintos. É aquela máxima: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Seremos punidos não só pelo mal que houvermos feito, mas também pelo mal que provocamos. O homem deve fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Não há quem não possa fazer o bem, somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Não é só a caridade, é ser útil. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço, quando não nada custe. Lembremos da passagem do ombro da viúva. Então, está aí esse nosso estudo dessa manhã sobre o bem e o mal. E graças a Deus que possamos cada vez mais escolher o bem como resposta da vida para todas as nossas decisões e inquietações, né? Vamos ficando por aqui e que Jesus nos abençoe. Quem é que quer fazer a prece final aí para nós?